Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Me sinto assim bastante realizado de estar concluindo esse mandato e entregando um clube forte, competitivo e com as finanças rigorosamente em dias, sem nenhum compromisso olhando para trás. É um pouco isso que eu queria falar. E só para explicar que o segredo. O resto para mim é choro de perdedor. Quem são as... Da onde vêm as queixas? Dos perdedores costumazes, das minorias perdedoras costumazes, que estão sempre do contra. Agora, não trouxeram... Salve família, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o Vascaíno de Manaus. Galera, peço que você se inscreva no canal Alô Vasco da Gama, dê uma força aí, tá? Pois estou precisando realmente da ajuda da galera, tá bom? Até porque eu fui penalizado devido a eu largar a porrada nessa gestão vagabunda que tá aí. Bom, mas o Jorge Salgado disse que isso é choro de perdedor. Eu vou mostrar para vocês que em 16 jogos o Vasco teve 2 vitórias. 16 jogos, o Vasco teve 2 vitórias. Realmente é choro de perdedor, como diz o presidente fake news chamado Jorge Salgado. Vai aparecer na tua tela aí que apenas em 16 jogos o Vasco teve 2 vitórias. Gente, é muito pouco para um time do tamanho do Vasco. Olha isso aí. Desde as semifinais do estadual, o Vasco fez 16 jogos, teve 2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. 10 derrotas. O Vasco marcou 14 gols e sofreu 28 gols. É um absurdo a quantidade de gols que o Vasco sofreu. Depois de ser derrotado pelo Botafogo, abre-se a janela. Hoje está aberta a janela para contratação. Vamos ver se esses caras vão contratar. Mas olha a declaração desse outro miserável chamado Carlos Osório, que prometeu milhões ao Vasco. Ouça o que esse amaldiçoado falou numa... Aí é um trâmite meramente burocrático. Enfim, constitui-se a empresa, transfere-se as ações e pinga no caixa do Vasco em dinheiro os recursos da primeira parcela, e a partir daí o torcedor do Vasco pode se sentir, como você disse, enfim, encher o peito e dizer: meu clube tem os recursos necessários para fazer a transformação que nós queremos no futebol. Mas esse recurso, que é o aporte de 120 para se juntar aos 70 que já foram feitos, vem de uma vez só, ele vem ao longo desse semestre? Não, é um aporte inicial, no primeiro momento, e depois nós temos até 3 anos para completar a soma de 700 milhões. Existe um rito de pagamentos acordados entre o Vasco e a 777, porém que pode ser antecipado dependendo da necessidade. Ou seja, não existe problema de liquidez mais no Vasco da Gama no caso da SAF ser aprovada. Nós temos um parceiro com dinheiro em caixa que tem um programa de investimentos a cumprir, e esse programa, para ser cumprido, para quebrar esse ciclo vicioso negativo, e nós podemos ter capacidade de investir em equipes fortes novamente, esses recursos estão assegurados através do contrato com um parceiro que tem bala na agulha e tem dinheiro em caixa. Veja bem, o Carlos Osório falou que dinheiro não era problema, mas hoje realmente o dinheiro é a grande dificuldade do Vasco conseguir contratar alguém, porque falta o bendito dinheiro. Então, galera, vamos aqui mostrar para vocês como é que está a questão da tabela para o Vasco da Gama. Vamos mostrar como está a pontuação do nosso gigante da colina que sangra. Nossos corações sangra a cada dia. E o Salgado, em uma de suas entrevistas, ele disse, Salgado, numa de suas entrevistas, que ele estava entregando um Vasco competitivo, um Vasco forte, ou seja, é uma situação realmente calamitosa, aonde o torcedor do Vasco
não sabe mais o que fazer, sabe? O torcedor do Vasco não tem mais a quem recorrer. O América Mineiro encostou no Vasco na tabela e isso pode ser um grande problema para a gente, minha rapaziada. Isso é um grande problema para a gente, porque o Vasco agora ficou com o mesmo número de pontos do América Mineiro. E um vacilo do Vasco, o América Mineiro passa ao Vasco. Olha aí, galera, dê uma olhada aí como é que está a tabela. Olha só, se a gente pegar aqui do 10º para baixo, o Atlético Mineiro com 20 pontos, o Fortaleza com 20, o Cruzeiro com 18, o Santo com 13, o Bahia com 12, o Corinthians com 12, Cuiabá com 12, Goiás com 11. Aí entra o Vasco com 9, olha o América Mineiro com 9 pontos. O América Mineiro estava perdendo o jogo por 2-0, conseguiu empatar. E aí a gente tem logo embaixo mais o Coritiba. Coritiba que joga amanhã, joga hoje contra o Goiás. E se ganhar, é mais um que encosta no Vasco. Ou seja, a situação do Vasco é lamentável. Essa cambada de vagabundo está aí destruindo o Vasco. Os nossos corações estão sangrando. Os nossos corações estão sangrando. Tem gente colocando a culpa nos jogadores. Não é os jogadores que são culpados, tá? É preciso a torcida do Vasco saber quem são os culpados. Menos os jogadores e o treinador, tá, galera? A galera tem que ficar ligada que eles não são os maiores culpados. Os maiores culpados foi quem os contrataram. E quem foi quem os contrataram? Quem contratou foi Jorge Salgado, foi o Carlos Osório, essa galera aí que são os maiores culpados. Quando você ouve eles falando essa barbaridade, que isso é choro de perdedor, me dá uma revolta muito grande. O resto para mim é choro de perdedor. Quem são da onde vêm as queixas? Dos perdedores, costumazes. Das minorias perdedoras costumazes, que estão sempre do contra. Agora, não trouxeram... Salgado, eu não sou perdedor, cara. Eu estou me lamentando, chorando, não é porque é choro de perdedor, não, cara. É porque, Salgado, o que você está fazendo com a instituição é a maior tragédia de todos os tempos. Que nem diz o profeta Cílio Cerqueira, tragédia anunciada há muito tempo, que ninguém faz nada, ninguém tomou a providência, o Vasco entregue as baratas. Ou seja, 16 jogos, o Vasco teve 2 vitórias. Isso é lamentável. Então, Salgado, antes que eu me esqueça, vá para o inferno, seu amaldiçoado, tá bom? Você não merece o respeito do torcedor do Vasco. Galera, queria agradecer a tua audiência, a tua paciência, pedir a tua inscrição, que se inscreva no canal Alô Vasco da Gama, deixe o seu like aí, e não se esqueça aí de acionar o sininho das notificações, tá bom? Peço a vocês aí, me desculpa aí por estar com a mão aqui no rosto, é porque ainda não estou com tratamento completo, por isso estou aqui com a mão no rosto. Quando estou usando máscara, porque às vezes estou com um problema respiratório que eu tenho, problema respiratório de rinite, tá? Mas antes de ir embora, mandar isso aqui pro Jorge Salgado, tá bom, galera? Aquele abraço, fique com Deus, se inscreva no canal Alô Vasco da Gama. Valeu, galera, aquele abraço. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.